Boa noite, meu nome é Rízia da Silva Andrade, eu sou engenheira agrônoma e eu sou sócia fundadora da Biogin Soluções Entomológicas. Aproveitando que estavam falando de bioinsumos, eu vou falar do controle biológico de pragas e inseto combatendo insetos. Eu me apaixonei pela entomologia na graduação, quando eu comecei a fazer estágio nessa área com a professora Cecília Cezepac. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com insetos e, para melhorar os meus conhecimentos, eu fui fazer mestrado. Após a graduação, fiz mestrado na USP para poder atuar de forma melhor no controle biológico de pragas. Então, para a gente definir o que é inseto praga, o que é inseto benéfico, eu vou fazer uma comparação bem simples. O controle biológico já faz parte da cadeia alimentar. Então, ecologicamente, os insetos já são controlados no campo por outros insetos ou outros animais. Mas o que a gente faz na agricultura? A gente multiplica esses insetos ou outros organismos de forma massal e libera em campo, para que eles consigam, dessa forma, agir como se fosse um inseticida, mas é um inseticida biológico para fazer o controle de pragas. Então, quando a gente fala em predador, o que se pensa, né? Então, para comparar, eu coloquei aqui a foto de um predador do topo da cadeia alimentar, que fica fácil para toda vez que se falar de predador, a gente vai saber que é um animal se alimentando de outro animal. Então, quando eu falo de um inseto predador, ele é um inseto que vai comer outro inseto. Então, aqui tem um exemplo de um inseto que é comumente chamado de bicho lixeiro. Então, é um inseto que se alimenta de outro inseto. Esse inseto, ele é carnívoro. Ele jamais vai comer a cultura, mesmo na falta de presa. Porque na falta de zebra, o leão jamais vai comer a savana. Então, quando a gente libera esse inseto no campo, não precisa se preocupar que ele vai causar algum dano àquela cadeia alimentar. Tem outro inseto também, aqui é um inseto predador, o órios, é um percevejo que se alimenta de outro inseto. E isso pode ser usado em grandes áreas, pequenas áreas, em larga escala. Quando a gente fala de parasitoide, não tem um organismo que eu vá comparar. Mas tem um filme clássico do Alien que a gente vê que é um organismo que se desenvolve dentro de outro organismo. Então, a gente observa aqui o Alien. Eu peguei uma cena do filme e a minha sócia falou, não, isso é muito drástico. Aí coloca uma imagenzinha. Porque o Alien, ele se desenvolve no corpo do hospedeiro e aí ele rompe o corpo do hospedeiro e sai. O parasitoide é igual. Então, toda vez que eu falar de parasitoide, vai ser assim, é um organismo que se desenvolve no corpo de outro organismo. Então, aqui está o exemplo de parasitoide. É uma vespinha que parasita ovos de mariposa e borboleta. Mas também tem vespinhas que parasitam o corpo de pulgão, tem vespinhas que parasitam o corpo de psilídeos, de outros organismos que são pragas. Esse organismo, ele completa o seu ciclo dentro do corpo do hospedeiro e depois emerge para procurar outros hospedeiros. Igual aquele inseto, o predador, que precisa da presa, o parasitoide precisa do hospedeiro. Ele jamais vai comer a cultura e causar dano. Então, aqui tem um exemplo, essa reportagem de 2018, de empresas que estão faturando com o controle biológico, né, que é chamada essa guerra agrícola.
Essa notícia é antiga e eu vou atualizar conforme eu for passando, né? Então, no Brasil, o mercado de defensivos alcançou 9,6 bilhões nesse ano de 2018, e desse, 1,5% era com controle biológico. 2017 e 2018, o faturamento das empresas com controle biológico aumentou 77%. Na safra 2017-2018, passando de 262 milhões para 464 milhões. Observem que dos 76 milhões de terras agricultáveis no Brasil, apenas 13% é tratada com produto biológico. Isso significa que tem uma área enorme para ser atendida ainda, e que o controle biológico ele vem para ajudar, é uma ferramenta a mais para auxiliar o agricultor no manejo de pragas. 96% dos agricultores que usavam controle biológico, eles pretendem aumentar o uso. E aí, na Globo Rural de 2020, né, esse faturamento das empresas de controle biológico, ela aumentou novamente. 2017 e 2018 aumentou 77%. 2019 e 2020 aumentou 70%, atingindo 1,7 bilhões. E observem que o número de produtos com registro como biológico foi aumentando também no Ministério da Agricultura. Então, a nossa empresa, nós desenvolvemos um controle biológico a partir de predadores e parasitoides para o controle e para o manejo de pragas. Você pode dar play no vídeo, por favor? Pede ele para... Põe play no vídeo, por favor. Lá no slide mesmo. O interessante do controle biológico é o inseto é como se ele fosse um míssil teleguiado. Ele vai buscar o seu hospedeiro, porque é característica desse inseto. Então, uma vez que ele está no campo, a necessidade dele, depois de acasalar, é reproduzir. Então, ele vai buscar, ele vai procurar esse hospedeiro. Aí, no caso, é uma vespinha parasitoide que está procurando um ovo para ela parasitar. O que é parasitar? Lembra lá da imagem do alien. É o inseto que vai colocar o ovo dentro do ovo do hospedeiro. Vai desenvolver lá, completar o ciclo e sair novas vespinhas. E esse inseto é tão interessante que quando ele acha o hospedeiro, ele caminha por esse hospedeiro, ele sabe o tamanho, o volume desse ovo, e daí ele decide quantos ovos vai pôr lá dentro. Se o ovo do hospedeiro é pequeno, ele põe 1 ou 2 ovos. Se é grande, ele coloca mais ovos. Nesse caso aí, eu cortei o vídeo, né, mas até o final, aí sai mais ou menos umas 15 vespinhas. Então, ele mediu o tamanho desse ovo e colocou 15 ovos lá dentro. Das pragas que nós temos na agricultura, os ovos são pequenos. Então, normalmente, uma vespinha parasitoide coloca um ovo dentro de um ovo do hospedeiro e procura outros ovos para parasitar. O que é interessante disso? Ao invés de nascer lagarta, comer a cultura e causar prejuízo, vão nascer novas vespinhas que estarão no ambiente controlando novas pragas. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né, de cases de sucesso dos nossos clientes. Temos parceria com a Embrapa, arroz e feijão. Tem uma área que a gente atende lá de milho para silagem.
Aqui também umas áreas de tomate, tomate em estufa, principalmente tomate cereja. Hoje a gente atende produtores em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Todos esses agricultores, eles reduzem o uso de inseticida químico porque eles têm uma ferramenta a mais, que é o controle biológico. E outros produtores que são orgânicos também têm uma ferramenta a mais para auxiliar nesse controle e manejo de pragas. Aqui, por fim, a nossa equipe, né? Sou eu, Rízia, a minha sócia Gláubia, que é técnica em contabilidade, é responsável pela área administrativa. A Cristiane é engenheira agrônoma também. E as nossas colaboradoras, a Letícia e a Marilene, que trabalham no laboratório na produção desses insetos. Finalmente, eu quero agradecer, né, algumas instituições que foram auxiliando para que a gente chegasse até aqui. A FAPEG, o Centelha, que é um programa de fomento para empresas e startups. A Funtec, a UFG, que a nossa empresa começou dentro da Escola de Agronomia. A Embrapa, que é a nossa parceira continuamente. E o Centro de Empreendedorismo e Incubação, que é onde a nossa empresa está incubada. Muito obrigada.